com o tema Causas Atuais das Aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida, ou seja, a causa está em vidas passadas. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Quantos homens caem por causa da sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, o desânimo, a má conduta ou por não limitarem os seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os gérmenes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando na verdade sua má estrela é a sua negligência. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Só por aqui, ainda tem mais do texto para ler, mas só por aqui já podemos ter uma ideia. Tem aquelas situações, provações e situações que as pessoas passam durante as suas existências terrenas, que têm a causa no passado em outras existências. Mas um grande número de contrariedades, de aflições, de situações desagradáveis e angustiosas são criação do próprio espírito nesta atual existência. Como fala o texto, seja por desleixo, por descaso, por preguiça, por rebeldia, por revolta, seja por que motivo for, a sua mente não está focada em se trabalhar interiormente, não está focada no seu aperfeiçoamento moral e intelectual, no seu aperfeiçoamento espiritual, não conduzem a sua própria mente e criam as aflições, todos os problemas para si mesmos já nesta existência. Então não tem a ver com criação do passado, das existências passadas delas, mas sim do caráter, do que elas pensam, do que elas falam e da maneira como têm conduzido a vida aqui nesta existência presente. Todos nós, mais ou menos, já conhecemos pessoas que de todo o tipo de caráteres, seja na nossa família, seja grupo de amigos, seja apenas conhecidos, e podemos tirar daí importantes lições. Não devemos fazer um julgamento, mas devemos olhar a maneira como as outras pessoas conduzem as suas existências e quais são os efeitos, quais são os resultados que nascem daí. Para quê? Para o nosso próprio aprendizado. E vamos chegar à conclusão, que fala o texto, que muitas das pessoas elas atraem os problemas para si devido à maneira como elas vivem. É um descaso para consigo mesmo, para com a sua evolução espiritual, para com o seu espírito, cultivam todo o tipo de vícios, condutas que estão muito longe do amor, e quando nós perdemos o sentido do amor, caímos em situações de inferioridade. E atraímos essas mesmas situações para a nossa vida, seja através das pessoas, seja através dos acontecimentos. Então está aqui. Temos de ter a noção que nem tudo o que nos acontece é ou foi criado no nosso passado em existências anteriores. Temos que estudar a nossa própria personalidade e entender se nós mesmos não estamos a atrair essas questões desagradáveis ou essas pessoas menos agradáveis para a nossa existência e para o nosso dia-a-dia. É por isso que a doutrina espírita fala na reforma íntima. E reforma íntima é escutar os nossos sentimentos, escutar os nossos pensamentos, saber quais são as nossas reais motivações, porque é que fazemos isto, aquilo e determinada situação, olhar as nossas reações frente às outras pessoas e aos acontecimentos.
que é para que nós possamos estudar até mesmo os padrões que se repetem na nossa vida, situações que se repetem, pessoas que são atraídas para nós constantemente com o mesmo perfil, por exemplo. E são os padrões que estão na nossa mente, estão no nosso espírito e que nós necessitamos de mudar para poder atrair situações novas. Senão estamos sempre a repetir as mesmas lições. Enquanto não aprendermos essas lições, o universo, a vida, nos traz mais do mesmo e por vezes até com mais intensidade, até que nós possamos aprender as lições. Portanto, quanto mais descaso houver da nossa parte, em nos querer olhar, em nos querer conhecer de verdade, olhar para nós e conhecer qual é que é a nossa essência, a nossa natureza. Como é que eu sou? Como é que é mesmo o meu caráter? Como é que eu penso? Qual é o meu lado de sombra? E qual é que é o meu lado de luz? Essas coisas são importantes, porque aí, se não houver esse cuidado, essa observação da nossa natureza, do nosso caráter, vamos atrair situações desagradáveis. Eu vou, por exemplo, ler aqui algumas frases de Buda, porque a essência do budismo fala muito sobre isso. Um pouco. Por exemplo, o Buda tem uma frase onde ele fala o seguinte: é a própria mente de um homem e não o seu inimigo ou adversário que o seduz para caminhos maléficos. Lá está. É importante nós termos o controlo sobre a nossa mente, sobre aquilo que pensamos e sobre aquilo que desejamos. Para quê? Para que a nossa mente não sejamos arrastados para caminhos menos bons ou caminhos maléficos. É por isso que os espiritualistas em geral, seja espírita, umbandista, budista, seja o que for, têm muita preocupação com o controlo da mente, aprender a educar a mente. Isso é muito importante. Isso também faz parte da reforma íntima. Aprender a educar os sentimentos, a refrear as paixões, a amenizar as paixões, por exemplo, amenizar o fogo dos desejos, por vezes pode nos conduzir para caminhos menos bons que não ajudam a nossa evolução espiritual. E tudo isso nasce da observação. Sem a observação, todas essas coisas que eu falei anteriormente, do nosso pensamento, das nossas motivações, não vamos conseguir evoluir espiritualmente. É muito importante isso. Podemos ver que vários sentimentos trazem os seus resultados. Por exemplo, se formos preguiçosos, provavelmente vai ser difícil nos sustentarmos durante a nossa existência terrena. Não é? Se formos raivosos, vamos criar problemas não só para nós, mas também para as outras pessoas que estão à nossa volta. Em momentos de fúria, vamos perder o controle e agredir verbalmente ou até possivelmente fisicamente as outras pessoas. Então é importante aprender a controlar a raiva. Hoje em dia vemos isso muito no trânsito. As pessoas saem dos carros furiosos e vão discutir, bater no vidro e às vezes partem para a violência física. Porquê? Não se observam, não estudam o seu próprio caráter e se deixam levar pelas emoções. Daí a importância de controlar a mente. Controlar a mente é tudo. Quem se deixa governar pela mente se arrasta por caminhos difíceis. Então todos os tipos de sentimentos têm as suas causas e as suas causas não, mas sim consequências. Então temos de aprender. Por exemplo, se eu for ciumento e se não aprender a controlar esse sentimento, eu posso ter problemas nas minhas relações, seja com a minha esposa, se no caso da mulher com o seu esposo, por exemplo, se eu não controlar a inveja, eu vou ter problemas também na relação com as pessoas que estão à minha volta. Eu vou desejar o que os outros têm. E se for preciso, eu até vou desejar que eles se deem mal na vida. Então é muito importante aprender a erradicar, primeiro a identificar, é necessário identificar, e depois erradicar o que não está tão bem dentro de nós. E aqui o Buda continua com outras frases nesse sentido. Pratiquem a bondade, não criem sofrimento. Dirijam a própria mente. Esta é a essência do budismo. Lá está, aprender a dirigir a própria mente. Aprender a ser bondoso, até mesmo em pensamento. Tudo começa pelo pensamento. E principalmente, aprender a viver a vida, conduzindo ela, não provocando sofrimento a ninguém, incluindo a nós mesmos. Isso significa cuidar da nossa alma, significa não se envolver com coisas que possam prejudicar a nossa evolução espiritual, evitar todo tipo de coisas que nos possam conduzir a vícios, e tudo mais. Outra frase do Buda, ele fala o seguinte: não crie sofrimento, pratique virtude, seja senhor da sua mente. Lá está a importância de cuidar da nossa mente, para que nós não criemos sofrimento para nós, nem para os outros. Lá está, a lei do amor também se aplica a nós. Não podemos ter desprezo por nós, não devemos. Não devemos ter desprezo por nós, por nossa essência, até mesmo quando encontramos sombras em nosso próprio caráter. Não devemos nos desprezar, menosprezar, nos insultar interiormente ou nos achar que somos fracos. É muito importante utilizar a lei do amor, até mesmo connosco. Tudo começa connosco em primeiro lugar, para depois partir para quem está à nossa volta. Eu agora vou continuar aqui no texto sobre o assunto.
Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Aqui eu já tinha lido. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. Lá está, a lei civil humana sanciona aquelas faltas ou os crimes contra a sociedade, mas não sanciona as faltas que cometemos contra nós mesmos. Mas a lei de Deus sanciona, sim, porque quer a nossa própria evolução. Quer que fazer-nos conhecer quais as consequências das nossas infrações em relação a nós mesmos. É por isso que a lei de Deus nos atinge diretamente. Mesmo que a lei civil não nos cobra, digamos assim, ou não nos sancione. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis, e disso conclui-se que tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Vamos entender aqui. A palavra punido, punição, foi utilizada aqui no texto, mas temos que entender que o texto é de 1860 e pouco. Então está uma linguagem mais de acordo com aquela época. Vamos dizer que em vez de ser uma punição, é um aprendizado, porque é isso mesmo. Ou seja, sofreremos as consequências, sim, mas para nosso aprendizado e não para nos punir, não para nos anular, não para nos castigar. Tem uma frase muito conhecida que fala: Deus não quer a morte do pecador, mas sim do pecado. Então é nesse sentido, a lei não pune, a lei educa. É esse o sentido da lei de Deus, educar. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal. E o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgosto. Lá está. A lei de Deus nos traz as consequências dos nossos atos. Permite a liberdade para que atuemos da forma que quisermos, mas as consequências são inevitáveis da nossa conduta. E serve para o nosso próprio aprendizado. Se tivermos criado situações desagradáveis para nós mesmos, isso vai ser um aprendizado para o nosso espírito, para a nossa alma. Para quê? Para que não os repitamos. Já tivemos essa experiência uma vez. Aprendemos todas as lições que deveríamos ter aprendido. Então não vamos cometer mais. É como eu falei, é um aprendizado, é um educar do espírito. É por isso que sofremos as consequências das nossas ações, de tudo o que pensamos e de tudo o que falamos. Para que daí nasça um aprendizado quanto às energias que criamos. Não só que criamos, mas que movimentamos na vida, no universo. É para que tenhamos um real conhecimento e que sejamos senhores da nossa própria conduta, das próprias energias que criamos. Continuando aqui no texto, sem isso não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Ora, aqui está. Se o homem não sofresse as consequências das suas ações, vivia na impunidade. E aí nunca se melhoraria. Porquê? Porque não seria responsável pelos seus próprios atos. Ele não teria um real conhecimento do quanto é nocivo agir mal, pensar mal. Mas entender? É esse o real conhecimento. Se ele não fosse obrigado a lidar com as próprias consequências, ele provavelmente continuaria sempre nesse caminho de violência para consigo mesmo, de violência para com as outras pessoas, sentimentos inferiores, de baixa vibração, por exemplo, atos de desamor para consigo mesmo. Então é por isso que existe a lei. A lei é para corrigir, a lei é para harmonizar e para impulsionar o espírito para a frente, para o seu próprio progresso. E nunca para castigar, punir ou anular o espírito. Continuando, algumas vezes a experiência vem um pouco tarde, quando a vida já está perturbada e foi desperdiçada, as forças desgastadas e o mal não têm mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Faria tudo de um outro modo, mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas da mesma maneira que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa e lhe permite recuperar o tempo perdido após a noite do túmulo, também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro.
Ou seja, por mais que um homem erre, por mais que o espírito erre, ele voltará numa próxima encarnação e estará sob o efeito, sob as consequências daquilo que ele criou para o seu próprio aprendizado. Mas aí, e se ele fizer esse aprendizado, ele ficará mais forte e muito provavelmente no futuro ele não vai cometer as mesmas faltas. Vai ficar mais sábio, mais experiente, mais maduro, mais equilibrado, terá mais saúde, porque compreendeu a nocividade das consequências das suas próprias condutas e fará tudo para mudar e não voltar à mesma situação. Que é causas anteriores das aflições. Neste caso aqui seriam as causas que nasceram lá atrás em outras existências passadas. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir. Os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença. Sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Ou seja, aqui já são aquelas causas que nascem nas existências anteriores e que vêm sem aviso e que surpreendem tudo e todos, ninguém está à espera. Ora é um acidente, ora é uma doença, ora é a impossibilidade de um homem poder trabalhar porque sofreu algo, por exemplo. Ora são crianças que desencarnam na infância. Todas essas questões, muitas delas têm a sua origem ou a sua causa nas existências passadas. Continuando, aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não puderam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos e que os expõe à caridade pública. Porque então seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros estão favorecidos sob todos os aspectos. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pode explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pode justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na Terra e merecer no futuro ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem e nem o mal? Ou seja, este é o pensamento da maioria, que a maioria acredita. Não existe vida depois da morte física, que a alma não tem o espírito, não existe espírito, que não existe consequências das vidas anteriores. Então, para essas pessoas, quando acontecem estas coisas, que eu acabei de ler, crianças, estes desastres, estes acidentes, para essas pessoas é muito difícil e ficam questionando a justiça de Deus. Porquê é que isso acontece? Porquê é que Deus permite isso? Ou porquê é que a vida, se não acreditam em Deus? É porque elas não levam em conta que todos nós, recebemos a colheita de toda a semeadura das nossas existências passadas. E então, como essas pessoas não consideram isso, não levam isso em questão, parece que Deus é injusto. Eles não consideram a pluralidade das existências. Então não compreendem porque alguém tem que sofrer um acidente de carro, ou uma criança, ou porque alguém tem que nascer doente, porque alguém tem que nascer na miséria, por exemplo, porque alguém foi abandonado, e porque eles não consideram as existências anteriores. Então é muito difícil para essas pessoas entender ou veem a vida como um caos. Não existe ordem, não existe justiça. Mas nós sabemos pela doutrina espírita que não é assim. Continuando, entretanto, em virtude do princípio de que todo o efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Ou seja, está numa existência anterior. Ou seja, explicando aqui um pouco, se as pessoas não fizeram nada para que esses acontecimentos viessem até elas nesta existência, é óbvio que isso foi cometido em existências passadas. Se elas não tiveram nem a oportunidade de fazer nem o bem nem o mal, de ter criado esse tipo de condições, podemos, com certeza, ver nessas situações a lei agindo, trazendo as consequências do passado, da semeadura.
É certo que Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se faz. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. Mais uma vez, a palavra utilizada aqui, punição, ele substitua ela por educação. Nós sofremos as consequências dos nossos atos e tudo o que criamos para educar o nosso espírito e não para punir o nosso espírito. Deus não pune, Deus educa. Apenas que o livro utiliza uma linguagem que é antiga. Este livro foi ditado pelos espíritos em 1800 e pouco. Então, esta era uma linguagem mais de acordo com a época. Deus não pune, Deus educa os nossos espíritos. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será no amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está espiando os erros do seu passado. Isto vai de encontro àquilo que eu falei na aula anterior. Existe tempo para semear e existe tempo para colher. Em algumas existências semeamos e noutras colhemos. Então, muitas vezes nem sempre recebemos as consequências do que criamos já nesta atual existência. Fica para existências posteriores. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser e aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Ou seja, se sofremos, fomos nós que criamos estas situações. E só poderemos evoluir quando nos tornarmos responsáveis, quando admitirmos isso. Deus não é injusto. Então as situações que vêm até nós, fomos nós que atraímos ou que as criamos. Precisamos ter isso em mente para que nós possamos evoluir e para que não caímos numa posição de vitimismo e de acusar os outros por todos os infortúnios, todas as situações desagradáveis que acontecem em nossa vida. Eu agora quero falar um pouco nesse aspecto. Todos nós já vimos o continente africano. É um continente onde tem muita pobreza, muita escassez, muito sofrimento. Muitas pessoas pensam, porquê que é assim? Bom, podemos ver várias situações aí. É assim por causa dos egoísmos dos homens e das civilizações mais avançadas, que são ricas e não partilham toda a sua riqueza com esses países, ou pelo menos não os ajudam a desenvolver e muitas vezes até lhes roubam as riquezas, ou gastam o dinheiro criando guerras e conflitos totalmente desnecessários, quando podia ser utilizado para melhorar a vida nesse continente. Mas podemos entender também que os espíritos que lá vivem são altamente endividados e culpados, ou como eu costumo dizer, altamente responsáveis perante as leis divinas. Porque ninguém sofre aquele tipo de torturas, de miséria, de fome e de condições extremas se não tiver sido responsável também ele por criar isso em existências passadas e talvez até mesmo já nesta existência. Sabemos através das mensagens espíritas. Eu vou dar aqui um exemplo para que fique mais claro o que eu estou tentando explicar, para que possa fazer um pouco mais de luz. Sabe-se através das mensagens espíritas que muitos dos espíritos que pertenceram ao regime nazi, que era altamente intolerante, não é? com outras raças, seja de negros, seja os judeus, seja que raça for, totalmente racistas, e que causaram muitas violências nos campos de concentração, queimaram em câmaras de gás, queimavam os prisioneiros nos fornos, por exemplo, criaram muita pobreza com as guerras, miséria, causaram muito sofrimento. Muitos desses espíritos nasceram em África. Então, quando nós vemos aquelas crianças esqueléticas que dá dó, é uma coisa que dá dó, nós precisamos entender que se houver alguma coisa que nós possamos fazer, nem que seja uma oração, que nós façamos. Mas também precisamos ter a consciência que ninguém vive uma situação dessas se ele não tiver criado essa situação para si mesmo. Tá? Jesus ensinou, quando curava as pessoas, dizia: vai e não voltes a pecar. Porquê? Porque o pecado, ou seja, a conduta errada, é que causou aquelas doenças que Jesus tinha acabado de curar. Tá? Apesar dos espíritos serem altamente culpados ou responsáveis, como eu gosto de dizer, ainda assim, Jesus ajudava, sabendo que eles eram responsáveis, os ajudava. Não fazia o julgamento: eles estão a passar por essa situação porque merecem. Sim, realmente, eles atraíram a lei de causa e efeito e estão a receber tudo aquilo que criaram. Mas, da nossa parte, não nos cabe fazer o julgamento, nem nos cabe fazer justiça por nossas próprias mãos, cabe-nos apenas entender e termos empatia, compaixão pelos que sofrem. Se houver alguma coisa que nós possamos fazer por essas almas, por todos aqueles que sofrem, que façamos. Mas que também tenhamos um entendimento que essas pessoas estão recebendo a colheita do passado, a colheita de violência, de guerra, de fome, de sofrimento que fizeram criar aos outros. Tá? Então isto é para que tenham uma ideia. Eu vou dar outro exemplo também para que fique mais claro. A escravatura
nos países colonizadores, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, que trouxeram os escravos para as Américas, para o Brasil, para a América do Sul, iniciaram essa cadeia de escravidão. Por exemplo, esses espíritos também eram muito endividados perante as leis divinas. Em outros mundos, também eles escravizaram outras pessoas. E agora, coube a eles serem escravizados para quê? Para que a sua alma se eduque, para que não façam isso a mais ninguém, nem façam isso a si mesmos. Então isso é um programa educativo. Eu acredito, pessoalmente, e os espíritos falam sobre isso, até mesmo os guias e os mentores, às vezes nas reuniões espirituais que nós fazemos, a lei de Deus nem sempre é olho por olho, dente por dente. Não é assim. Se nós nos arrependermos das coisas erradas que fizermos, arrepender de verdade, desde que haja um arrependimento sincero e uma vontade de melhorar, de mudar e de querer reparar os erros, e se passarmos a viver sob a lei do amor, nós mesmos escapamos a esses sofrimentos que criamos em situações no passado, vamos resgatar esses erros de maneira diferente, através da lei do amor. Por exemplo, eu ainda há pouco tempo estava ouvindo um médico falar, Paulo César Frutuoso, no podcast Paranormal, no YouTube. Ele é um médico e ele, no tempo da Inquisição, ele participou das torturas. Lembram que no tempo da Inquisição a Igreja perseguia aqueles que eram considerados bruxos e bruxas e feiticeiras e por aí fora. Então ele participou desses movimentos da Inquisição e causou muitas torturas. E nesta existência ele vem com o trabalho de ser médico e de cuidar de muitas dessas almas das quais ele torturou em vidas passadas. Ou seja, na sua profissão como médico, mesmo sem ele saber ao pormenor, muitas dessas almas vão passar pela mesa cirúrgica dele e ele vai contribuir com a sua medicina, com o seu trabalho para resgatar os seus erros no passado. Ou seja, em vez de sofrer a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dentro, ele vai resgatar os seus erros através da lei do amor. Então é isto, a lei divina é flexível. É flexível, não é como a lei de Moisés. Cometeste um crime, um assassinato, vais ter que sofrer uma existência e também um assassinato. Não é assim que funciona. A questão é, quanto mais nos rebelarmos, quanto mais nos revoltarmos e levarmos uma vida indigna, uma conduta errada e não nos arrependermos e continuarmos na mesma vida, aí sim nos candidatamos a receber esses programas educativos de dor que fizemos os outros conhecer. Porquê? Porque nos recusamos a aprender. Então a lei veio para nos abrir os olhos, para que haja um choque anímico, o espírito para e pense: tudo aquilo que eu fiz é errado, tudo aquilo que eu fiz só causou sofrimento. E para que ele comece a viver sob a lei do amor, para que possa evoluir através da lei do amor. Isso é uma coisa que os guias nos estão sempre falando. Não é necessário que estejamos sempre na situação de sofrimento, vivendo as mesmas coisas. Podemos resgatar através do amor. É isso que Paulo Tarso fala quando diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, através do bem que fazemos, anulamos o mal que fizemos. Isso é muito importante. Que é para que nós mesmos não caímos em situações de dizer assim: se eu estou a sofrer isto atualmente, é resgate do meu passado. E aí ficamos na inércia e na inatividade, em vez de melhorar as coisas e de reverter as situações. É muito importante esse aspecto. Os sofrimentos com que nos defrontamos na vida presente, devido às causas anteriores, são, na maioria das vezes, como também o são os das faltas atuais, a consequência natural dos erros cometidos. Ou seja, por uma rigorosa justiça distributiva, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, poderá por sua vez ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os seus próprios filhos, etc. Aqui vemos resumido, mais uma vez, pelos espíritos, a lei de causa e efeito. Daí a importância, como eu falei no início do texto, da reforma moral, da reforma íntima, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos ascender e evitar o sofrimento. Porque é isso, nós nascemos e fomos criados para a felicidade e não para o sofrimento. Fomos criados para a liberdade e não para a escravidão. Escravidão da nossa inferioridade, escravidão moral, escravidão espiritual. Não, nós fomos criados para a felicidade, para a prosperidade, para a abundância, para a alegria. Exatamente à semelhança de Deus, porque nós somos feitos à semelhança de Deus. O homem não deve se esquecer nunca de que está num mundo inferior ao qual está preso devido às suas imperfeições. A cada contrariedade ou sofrimento da vida, deve dizer de si para si mesmo que se estivesse num mundo mais avançado, isso não aconteceria e que depende dele não retornar a este mundo trabalhando por sua melhoria. Se estamos no mundo inferior é porque ainda temos questões a serem resgatadas e temos a nossa natureza para ser modificada. Só depende de nós sair do mundo inferior e ir para um mundo de regeneração ou quem sabe até mais avançado.
Porque se continuarmos neste descaso espiritual, nesta letargia espiritual, acabaremos por habitar os mundos de provas e expiações e os seus consequentes sofrimentos, como forma de aprendizado para a nossa própria alma. Então, para quem quiser fazer alguma pergunta, podem escrever através do chat. Eu quero aqui uma questão. Olá, oi, boa noite, eu me chamo Ariel, tenho 25 anos, tenho deficiência intelectual e eu escuto vozes e eu vejo os outros. O pessoal fala que é mediunidade aflorada. Isso é algo normal. Tá? Mediunidade não é uma doença. A capacidade de ver os espíritos, de ouvir os espíritos, de sentir presenças, de sentir as energias, é um dom, é uma capacidade orgânica. Não tem nada de doença, tá bom? Se houver alguém que lhe falar que isso é uma doença, não aceito isso porque isso não é verdade. Isso é uma capacidade natural que todas as pessoas têm em maior ou menor grau. Sim? Isso é completamente normal. Agora existe forma de educar essa mediunidade, que é ir no centro espírita, por exemplo, escutar as aulas do Evangelho, aprender sobre o Evangelho, fazer a reforma íntima. Tudo isso vai harmonizar a mediunidade, sim? Vai fazer com que ela se manifeste de forma harmónica. Então, tenha a consciência que isso é normal. Tá? Pode frequentar o centro espírita se tiver essa oportunidade, se quiser, não é obrigado, mas isso ajudará a harmonizar a sua mediunidade ou a maneira como ela se manifesta. Eu falei na aula anterior sobre os romances espíritas e não me vinha à mente algum livro, algum autor nesse aspecto, mas, por exemplo, através do Chico Xavier, o mentor Emmanuel tem várias obras onde fala das suas próprias existências passadas. O livro Há 2000 anos, a ver Cristo, por exemplo, é uma coleção de 5 livros. Eles são os romances históricos, que foram ditados pelo Espírito Emmanuel, que era mentor do Chico Xavier, através do próprio Chico Xavier. Procurem esses livros porque são fantásticos, têm extraordinários ensinamentos e podem ver, ter um relato mais direto de como é que as existências anteriores influenciam as atuais. Podem ver como é que foi a evolução do próprio Espírito Emmanuel, que muitas das suas existências, ou pelo menos as que estão narradas no livro, foram passadas no período romano, por exemplo. E aconselhando outra autora muito boa, que tem livros romances espíritas muito bons, que era Lúcia Marinzec de Carvalho. Ela tem livros muito conhecidos. Por exemplo, tem um livro que vendeu milhões e que é um livro que tem uma linguagem fácil, que fala do mundo espiritual, fala do espírito patrício que desencarnou muito jovem, e que ela relata, ela vai no mundo espiritual e relata como é que foi, o que é que ela encontrou, a maneira como é que foi recebida, como é que era a colónia espiritual onde ela estava, o que eles estavam estudando na colónia espiritual. E então podem procurar esse livro, Violetas na Janela, porque é muito bom. Eu vou repetir o nome, caso não tenham anotado. O nome da autora é Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Tem livros muito bons, procurem vários romances dela porque são excelentes. Eu vou dar por terminada esta aula. Agradeço a vossa presença aqui, que tenham uma ótima semana, até à próxima terça-feira, fiquem com Deus, tchau, tchau.